Não é novidade que traços autoritários e fascistas estão cada dia mais em evidência. Talvez a nossa sorte com relação ao passado seja que essas coisas já aconteceram, e os historiadores já as estudaram quase à exaustão, podendo demonstrar a destruição que esse tipo de ideia pode causar. Um grupo criou um especial de Natal de humor e sofreu violência por conta da intolerância religiosa, provavelmente ligada a uma célula de um grupo fascista ridicularizado e que já devia ter sido esquecido. E, dadas essas circunstâncias, o único lugar possível para refúgio, é claro, que é na casa do pastor. Preacher é uma série limitada da Vertigo criada pelo Garth Ennis e pelo Steve Dillon. Nela, o protagonista, Jesse Custer, é um pastor que perdeu sua fé e recebe uma entidade tão poderosa quanto Deus dentro do seu corpo. E, bom, para maiores detalhes do quadrinho, você pode assistir o quadrinho de Second sobre a obra que está na descrição desse vídeo. O quadrinho é sempre descrito como violento, sujo e até nojento. Porém, a violência gráfica e cenas absurdas que Preacher apresenta são justificadas com o contexto da história, e a obra em si é muito mais tragável do que diversas atitudes no nosso mundo. E até para um homem que conheceu o Santo dos Assassinos, conhecido também como o Soldado Sem Misericórdia, fascistas são intoleráveis. Um dos momentos mais importantes de Preacher é Salvation, arco de histórias em que o Jesse Custer enfrenta a Ku Klux Klan, grupo fascista supremacista branco dos Estados Unidos. Na história, o Jesse está vivendo em uma pequena cidade ao sul dos Estados Unidos. O local tem vários costumes racistas e, nesse momento, o Jesse é o xerife do lugar. Depois que ele se irrita com algumas pessoas locais, ele é ameaçado pela própria Ku Klux Klan. Talvez o ponto mais divertido da história seja exatamente o protagonista ridicularizando toda a Ku Klux Klan. No decorrer das edições, o protagonista encontra vários membros dessa seita, juntos para uma reunião. E claro que o xerife Custer não ia deixar barato encontrar esses caras. E o autor, o Garth Ennis, sempre representa o grupo ridicularizando eles, desde em seus diálogos mais cotidianos até suas atitudes monstruosas, representando-os como pessoas pequenas e fracas, assim como são no nosso contexto também. E depois de humilhar a Ku Klux Klan em um discurso e em uma briga, o Jesse amarra um dos membros, coloca ele no carro e despeja em um bairro onde a maioria dos moradores são negros, dando a entender que eles farão justiça com as próprias mãos. Engraçado que eu já vi críticas com relação a esse desfecho da história, dizendo que não podemos nos igualar a eles, fazendo justiça com as próprias mãos. Porém, é nesse ponto que precisamos pensar um pouco sobre o que a história ilustra perfeitamente, o combate que devemos ter, tanto no campo das ideias quanto na atitude. O Garth Ennis ridicularizou o grupo em todos os momentos. Jesse Custer fez um discurso incrível, demonstrando como eles são ruins pro mundo e silenciou todos eles, inclusive mandando uma mensagem bem séria, entregando um deles para um grupo de homens negros que foram a vida toda perseguidos. E a mensagem do Ennis é clara: talvez só ridicularizar não seja o suficiente. É nesse ponto que o quadrinho discute um pouco o paradoxo da tolerância do Karl Popper, que se tivermos tolerância com ideias intolerantes, seremos destruídos e os intolerantes dominarão. A questão é importante, pois muitas vezes não levamos a sério o tamanho do problema, a relevância que aquela ideia pode tomar. Muitos problemas que enfrentamos hoje, inclusive, foram piada no passado. Pensamos que a ridicularização seria o suficiente para que a população percebesse o quão estúpido algumas coisas eram. Também toleramos comentários intoleráveis, tanto na forma de piada quanto de forma séria, como o de um deputado dizendo que filho gay é falta de porrada. A intolerância vai ganhando espaço e chegou ao ponto de um ataque e assédio do grupo Porta dos Fundos por fazer um especial de Natal. Não vou me aprofundar no que o especial mostrou, porque é completamente relevante. O ponto principal é a questão da liberdade de expressão, que foi cortada por um ataque terrorista. 2 coquetéis Molotov foram arremessados na sede do grupo, e o atentado foi assumido na internet por um grupo integralista. O integralismo foi um movimento político brasileiro da década de 30, diretamente influenciado pelo fascismo italiano. Inclusive, eles tinham grande apreço, e têm, na verdade, pela imagem do Mussolini. Eles já chegaram a ter mais de 150 mil integrantes na época. Foram e são um movimento fascista que foi ridicularizado em diversos momentos da história, como na Revoada dos Galinhas Verdes, ou conhecido como a Batalha da Praça da Sé, em 1934, em que eles entraram em conflito contra os comunistas na Praça da Sé, perderam e foram humilhados. Assim como quando eles foram usados pelo Vargas, que no fim apenas utilizou o movimento e jogou eles na lata de lixo da história, de onde nunca deveriam ter saído. O integralismo tem um mantra muito parecido com o slogan do governo atual, que anda ganhando cada vez mais eco na sociedade: Deus, pátria e família. 3 palavras juntas que hoje causam medo. O grupo geralmente se mostra extremamente cristão. No caso, os que provavelmente atacaram o Porta dos Fundos são mais extremos que a maioria, não conseguindo compreender a obra de ficção e tentando por meio da força calar e ser intolerante com aqueles que produziram aquele conteúdo. O caso remete à questão do Charlie Hebdo de 2015, em que extremistas invadiram o jornal Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas por criarem charges com Maomé,
Ataques de religiosos extremistas não são a única semelhança entre ambos os casos, mas a opinião pública se divide de forma muito parecida. Diversas pessoas prestaram apoio ao Charlie Hebdo, assim como ao Porta dos Fundos, mas parte da população utilizou de alguns argumentos para tentar explicar e justificar os atentados. Algo como sou contra a violência, porém, eles ofenderam a religião. E, portanto, o que aconteceu está justificado. Ou seja, é um momento realmente perigoso, em que muitas pessoas relativizam e até apoiam uma violência extrema e injustificada. Há pessoas por apenas não compartilharem da mesma visão de mundo. Tem algo de errado quando a barbárie é justificada ou relativizada. O limite da liberdade de expressão deve ser dado por instâncias e instituições democráticas, jamais pelo exercício da opressão. É aí que mora o fascismo. É aí que está o ovo da serpente. Isso remete também a um outro momento de Preacher em que Jesse Custer, em busca de Deus, finalmente o encontra. E no momento que Jesse encontra Deus, começa a realizar diversas perguntas, e Deus escuta tudo de forma calma, mas quando Jesse acaba não cedendo a seus argumentos, ele se torna um Deus raivoso que ataca o protagonista fisicamente, quase matando ele. Naquele momento da história, Garfienes quis representar exatamente o que tem de pior e mais extremo nas religiões, que são as pessoas que no fim nem compreenderam completamente a religião, e a pregam de forma violenta e intolerante, atacando aqueles que não acreditam ou que ousam duvidar e questionar sua sagrada fé. A combinação de ideias fascistas, totalitárias e extremismo religioso são um perigo indescritível. Garfienes não foi profético quando escreveu esse arco em Preacher. Ele no fim só observou o que aconteceu na história e representou em uma narrativa algo que anos depois foi concretizado. Não é exagero pensar em Ku Klux Klan, nazistas e até integralistas. Discursos autoritários vão ganhando força. A internet reúne essas pessoas e elas param de ter vergonha de aparecer em público. Aparições de nazistas, integralistas, ataques racistas e todo tipo de desgraça humana já passada voltam a acontecer com cada vez mais força. Nesse momento precisamos estar fortes como o bom pastor Jesse Custer, que gritou no campo das ideias contra todo tipo de estupidez e lutou contra autoritários, racistas e fascistas em uma história que a violência gráfica nem incomoda mais. O que causa nojo é a humanidade, que não aprende a importância de entender a própria história e repete suas desgraças do passado com orgulho e ignorância. Meu nome é John Holland, eu sou dos Quadrinheiros. Se você quiser acompanhar outros vídeos como esse, dá uma olhada no canal. Muito obrigado.